Que a graça de Jesus esteja sobre você e que a paz do Senhor inunde o seu coração. Bom estar com você mais uma vez para continuarmos aqui a nossa meditação diária. Que a graça do Senhor Jesus realmente nos alcance, porque precisamos dela para compreender assuntos tão importantes como esse que nós estamos estudando durante essa semana. Obrigado por sua companhia, obrigado por sua interação conosco. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e se juntar à nossa família do Lição Fácil. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Vamos ao estudo dessa semana. Ame sua esposa como a si mesmo. O apóstolo Paulo está argumentando aqui para com a igreja, a fim de que a igreja volte-se para o padrão divino, desligando-se dos padrões da sociedade que os cercava, onde eles estavam vivendo. Aquele padrão social comumente aceito não era o padrão divino, né? Então, olha só, para fortalecer o seu argumento de que o marido deveria amar a sua esposa, ele traz uma nova lógica. No capítulo 5, eu vou ler para você, a partir do versículo 28, nos diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Olha que coisa interessante, aqui tem uma nova lógica. A lógica é o seguinte, olha, quando você cuida da sua esposa, quando você a ama, você está cuidando de si próprio, porque é como amar o seu próprio corpo, e de fato é. A Bíblia fala que os dois se tornam uma só carne. Então, maltratar a esposa, bater na esposa é praticar autoflagelo, né? Ou seja, está se automutilando. Não pode fazer isso. O apóstolo Paulo tira a visão da sociedade greco-romana daquela época e coloca sob uma nova ótica, né? Porque naquela época a sociedade dava plenos poderes ao esposo. Ele poderia bater na esposa, poderia maltratar a tal ponto que ele poderia até matar a sua esposa, que estava protegido pela lei, né? Não somente a esposa, mas também os filhos, plenos poderes ao pai, ou seja, a sociedade patriarcal, né? Plenos poderes, de tal maneira que a violência era comum. O apóstolo Paulo faz com que os membros da igreja tirem os olhos desse padrão aceitável e o coloca em uma outra ótica, em uma outra lógica. Olha, se você ama a sua esposa, você está amando a si próprio, porque ela faz parte de você. Olha que interessante. E aí ele linka essa verdade novamente com o fato de que é assim que Cristo faz com a igreja, olha, assim como também Cristo o faz com a igreja. Então perceba que Jesus sempre vai ser aí o exemplo maior, né? Nós não podemos olhar para a sociedade onde nós estamos inseridos. Temos que olhar para o exemplo de Cristo, como que Cristo nos tratou, como Cristo trata a igreja, assim devemos tratar a nossa família, né? O que é interessante, ninguém jamais de fato odia a própria carne, ninguém jamais maltrata o próprio corpo. Não, a gente cuida do nosso corpo, a gente alimenta, né? Protege, inclusive. Assim deveria ser o relacionamento com a esposa, que o marido deveria ter com a esposa, né? E assim, fazendo, nós estaremos refletindo a própria vontade de Deus e a maneira como que ele lida com a igreja, né? Por isso ele aconselhou o marido a moldar o seu comportamento em relação à esposa segundo a maneira que ele próprio se cuida, né? Se trata, e finalmente segundo a maneira como Cristo o trata. E aí nós temos esse exemplo maior, né? Jesus Cristo como aquele que nos protege, nos cuida e nos guarda. Assim devemos proceder no âmbito familiar. É isso aí, querido amigo, querida amiga. Você é casado? Você é o esposo, você tem força física, você tem a liderança, mas não se esqueça que a esposa que Deus lhe concedeu foi dada para que você cuide dela. Deus vai cobrar isso de você, como vai cobrar de mim. Um presente. A esposa que Deus lhe deu, a esposa que Deus me deu um presente.
e devemos cuidar bem desse presente, assim como nós cuidamos do nosso próprio corpo. Alimentamos e protegemos. Assim você deve fazer o mesmo, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela alegria de estudar a Tua Palavra e compreender esse tema tão importante. Nos ajude a chegar a esse patamar, meu Deus, esse nível de comprometimento com a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.